Oi, seja bem-vindo ao meu podcast, onde eu uso situações da minha vida para falar sobre temas que eu acho interessante, que eu já aprendi ou que ainda estou aprendendo sobre, para que você aí não se sinta sozinho e para saber que tem alguém aqui com quem você pode interagir sobre isso se você estiver passando por algo parecido. Então já pega aí seu suco, seu chá, seu café, o que você gostar de tomar, sente-se aí em uma posição confortável e vem conversar comigo. Eu não sei vocês, mas eu sou muito uma cacareco girl, digamos assim. Eu tenho muitas coisas, eu sempre gostei de ter muitas coisas, sempre gostei de guardar as coisas, sabe? Eu acho que é uma coisa de família, porque minha madrinha, minha tia madrinha, ela tem coisas guardadas muito antigas, sério. Ela é a única pessoa que tem uma das lembrancinhas, acho que do meu aniversário de 6 anos guardada, que é uma caneta, que ela tem uma princesa de EVA em cima da caneta. E ela é a única pessoa que tem isso, nem eu tenho isso mais. E eu acho isso muito legal, sempre achei muito legal ser uma pessoa que guarda as coisas, entendeu? Não ao ponto de ser acumuladores compulsivos, isso não é legal, eu sei que não é. Mas é bom a gente ter algumas recordações, guardar algumas coisas, sabe? Inclusive, eu tô até aqui com uma demonstração pra vocês de como que eu sou um pouco acumuladora, como que eu gosto um pouco, assim, de ter coisas. Tô aqui com 4 cadernos aqui e 5 aqui. Lembrando que eu estou viajando, eu não tô em casa. E eu tô com 5 cadernos, mesmo sem estar em casa, entendeu? E aí vocês imaginam como é que tá lá na minha casa de cadernos. Sempre gostei muito de cadernos, sempre gostei muito de anotar as coisas. Eu nunca fui uma pessoa de fazer as coisas no digital, nem quando a gente teve essa mudança, digamos assim, essa troca, até mesmo na pandemia, eu nunca gostei de fazer as coisas no digital, eu sempre gostei de escrever. Então aqui eu tenho um caderno onde eu faço as matérias do meu blog, onde eu faço roteiro de vídeo. Aqui tem um caderno que é para uns cursos que eu vou começar a fazer agora. Aqui tem um caderno onde eu faço anotações também sobre o blog, mas são coisas mais soltas, ideias de vídeo também. Tem meu caderno da gratidão e tem esse aqui, que tenho quase certeza que vocês não vão saber o que é de primeira, mas ele apareceu lá na apresentação, digamos assim, desse podcast, lá naquele videozinho bem pequenininho que eu postei, que ele é mais conceitual e tal. E esse aqui nada mais é do que o meu journal, porque depois de muito tempo ouvindo falar sobre isso, muito tempo vendo falar sobre isso, eu me rendi ao journal, porque minha best, beijos Vicky, ela me pediu ajuda para fazer o dela, né? E aí eu fui lá, me empolguei fazendo e tal, pensei, vou fazer um para mim também, por que não, não é mesmo? Então ele foi todo feito à mão, desde a parte das folhas até a capa, essa capa de tecido que eu tinha lá em casa, enfim, tudo feito à mão. Não vem muito ao caso agora. E por dentro tá aqui, né, minhas coisinhas, apresentação, tem carta para ler no futuro, tem blá blá blá, tem coisas falando sobre a minha infância, metas, vision board, não sei o que, várias coisinhas. E aqui é minha pasta onde eu guardo tudo que eu quero colocar aqui dentro. Na verdade, uma parte de tudo que eu quero colocar aqui dentro. E eu pensei em fazer esse vídeo hoje, por isso que eu falei, tipo, esse vídeo é muito solto, talvez nem dê certo. Mas estou fazendo. Porque eu tava assistindo hoje um vlog no YouTube da Karina, né? Da Karina Soares. Sobre o diário da mudança dela, que ela vai mudar de casa agora. Tem um grilo aqui fazendo barulho, eu não sei se vai dar certo. Não sei se tá dando pra ouvir. Tem uns bichos aqui passando, gente, vocês não se importam muito com isso não, tá? E o microfone tá aqui, eu não quero mais ficar com o microfone na mão, espero que dê certo pra ouvir. Enfim, estou me alongando demais em outras coisas. Eu vi um vídeo dela, onde ela estava fazendo o diário da mudança dela e uma parte me tocou profundamente. Que é uma parte onde ela tá separando as coisas pra mudança e ela pega uma caixinha de recordação que ela tem. Ela tinha uma caixinha de recordação e tem várias coisas dentro, principalmente coisas que a avó dela fez. E a avó dela faleceu faz pouco tempo. E por que que essa parte me tocou profundamente? Porque eu não ia falar isso, gente, eu não ia falar isso em lugar nenhum, porque eu não gosto de me expor muito, sabe? A parte pessoal. Mas eu também perdi a minha bisavó, muito recentemente, sério, muito recentemente mesmo. E toda vez que alguém chega a falecer, toda vez que a gente perde alguém, eu acredito que a maioria das pessoas fica um pouco pensativa, né? E eu vendo esse vídeo e vendo ela mostrando as coisinhas que a avó dela tinha feito, nossa, isso é muito fofo. Eu pensei, tipo, o quanto é bom a gente guardar coisas, sabe? Não ser acumulador compulsivo, como eu falei, mas realmente guardar recordações. O quanto é bom a gente
ganhar alguma coisa e guardar. Eu tenho aqui meu journal, como eu falei pra vocês, onde eu pretendo colocar coisas sobre a minha vida, sobre o meu mês, os meses da minha vida desse ano, como é que foram. Ainda não comecei a fazer isso. Só coloquei umas coisinhas soltas, mas eu vou ainda fazer essa parte. E eu também tenho uma caixinha de recordação, assim como ela. Não tem coisas específicas só de uma pessoa, são de várias pessoas da minha vida que eu já ganhei, ou que eu já recebi alguma coisa, cartinha de aniversário que eu recebo, tá tudo lá dentro. E pra começo de conversa, essa caixa por si só, ela já é especial, que é um dos meus primeiros recebidos, digamos assim, que eu ganhei, que foi lá da Stupid Cupid, que eu chamo carinhosamente de Stupid Cupid, a forma portuguesada de falar, que é a loja da Dani. E num dia aleatório ela disse que tinha umas coisas e ela perguntou se eu queria, eu falei sim, quero sim. Então, foi um meio recebido, meio presente, né? E aí, desde então, eu guardei essa caixinha e eu guardei ela especificamente só pra isso. Então, tem várias coisas lá dentro. Tem muitas coisas. Tem flores, tem a primeira flor que meu namorado me deu, a primeira rosa que ele me deu, tá lá dentro. Tem cartinhas que a minha irmã faz uns desenhos muito fofos. E aí tá lá dentro também. Tem várias outras coisas. E eu vendo esse pequeno trecho do vídeo da Karina hoje, eu percebi o quanto que é importante a gente guardar coisas. Quanto que é importante a gente ter recordações das outras pessoas, porque o cérebro humano, o nosso cérebro, ele é muito falho. Ele é muito falho, muito falho, muito falho. A gente fala assim, tipo, eu vou guardar essa lembrança pra sempre. Pro resto da vida eu vou lembrar disso. Mas daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, sei lá, você não vai lembrar mais. Você não vai mais nem ter essa lembrança. Por isso que é importante a gente guardar as coisas, seja vídeo, seja foto, principalmente coisas que são palpáveis, que a gente pode pegar, em mãos, porque assim, as fotos, os vídeos, eles podem sumir a qualquer momento do celular. A gente pode esquecer, a gente pode apagar, sei lá, mas isso aqui não vai sumir. As cartinhas que eu fiz para minha madrinha quando eu tinha sei lá quantos anos, que eu escrevia tudo errado, não vão sumir, entendeu? Os presentinhos feitos à mão que alguém me dá, eles não vão sumir. Por isso que é tão importante guardar. Eu, quando eu era criança, eu fazia muitos desenhos, né? Eu amava desenhar roupas. Inclusive, eu não sei por que eu não fui pra moda antes. Porque eu queria arquitetura, né? Antes de ir pra moda. E aí depois eu decidi realmente ir pra área de moda. E eu não sei por que eu tinha essa dúvida. Porque desde criança eu sempre gostei disso. Eu sempre gostei de vestidões, eu sempre gostei de desenhar essa parte, sabe? Mais prática, digamos assim, a parte do desenho e afins. E eu queria tanto ter esses desenhos agora. Eu queria tanto, sério. Eu tinha um jeitinho de fazer cabelo das bonecas, né? A música tá bem pertinho da câmera agora. Ô, minha consagrada, não me atrapalhe, por favor. Enfim, eu tinha um jeito de fazer minhas bonecas, que eu fazia o rosto delas, né? E aí eu fazia elas com um cabelão, tipo, bem onduladão, sabe? Grandão. E nas pontas eles eram, tipo, bem enroladinhos assim. Ai, era uma fofura. Eu queria muito ter essa recordação pra mostrar pra minha irmã, pra mostrar pros meus filhos quando eu tiver eles. E eu fazia histórias também. E as histórias também foram algo que foi perdido ao longo do tempo, entendeu? E aí eu tenho isso apenas na minha cabeça agora. Só que é uma memória muito pequena, entendeu? Porque, como eu falei, o cérebro humano é falho. E eu já perdi várias coisas ao longo do tempo até chegar aqui. Então, seria muito importante para eu ver agora e ver o que eu fazia, como que eu era quando eu era criança, relembrar as coisas de infância, sabe? Por isso que agora eu tô aqui, ó, anotando, fazendo as coisas aqui, porque daqui a um ano talvez seja outra pessoa, com outra cabeça, outra visão, não sei quem é que eu vou ser daqui a um ano. Mas com isso aqui, aí eu de daqui a um ano vai saber quem eu era, vai lembrar de quem eu era, vai saber como que as coisas estavam, o que estava acontecendo, enfim, né? E, como eu falei, toda vez que alguém falece, a gente fica refletindo sobre as coisas. Eu, pelo menos, fico refletindo muito, né? Sobre muitas questões, e principalmente o fato da gente perder muito tempo. A gente perde muito tempo. É como se a história, as pessoas fossem um bocado de areia que a gente pega assim, quando a gente tá na praia, né? A gente pega um monte de areia assim com a mão. Só que aí quando a gente vê, a areia tá escorrendo aqui pela nossa mão e o vento tá levando. É como se o vento fosse o tempo. E o tempo levasse.
levasse pessoas e, enfim. Teve um ano aí, eu acredito que todo mundo já passou pela experiência de perder alguém, né? E quem não passou ainda vai passar. Perder pra vida, perder pra morte, enfim. É a vida, né, gente? A gente sabe que um dia as pessoas vão morrer, sabe que um dia as coisas vão acontecer, mas a gente não aceita, não fala sobre isso, não normaliza falar sobre isso. Eu mesma não normalizo falar sobre isso. Eu tô aqui falando, mesmo sendo um tabu pra mim. Mas eu tô aqui porque eu sei que esse é um lugar seguro onde a gente pode conversar, né? Você que tá me ouvindo. Aqui é um lugar seguro, né? Pelo menos pra mim é. Do meu lado é. Do seu lado também é? Enfim. E aí teve um ano aí, né? Que eu perdi 3 pessoas da minha vida em um ano. E uma delas foi meu pai. E é curioso como as coisas da vida funcionam. Ai, gente, eu não vou deprimir muito aqui esse vídeo, eu não vou falar muito sobre isso, porque senão vai ficar muito, a aura muito carregada. Mas enfim, eu tenho coisas que ele me deu, eu tenho livros que ele me deu, eu tenho o único Funko Pop que eu tenho até agora é um que ele me deu, que é um da Bela de Abelha Fera, que eu ganhei no meu aniversário. E tem uma caneca também, e junto com essa caneca, quando ele me deu a caneca, ele me deu uma almofadinha e tinha um bilhete também. E eu fiquei pensando, nossa, eu não sei onde está esse bilhete. E eu queria muito ter guardado esse bilhete. Porque é uma recordação, entendeu? É uma coisa que nos liga a outra pessoa, que nos lembra daquela pessoa, mesmo ela não estando mais aqui. Porque a gente sempre fala, tipo, ah, vai ficar para sempre nos nossos corações, na nossa memória, não sei o quê. Mas como eu falei, as memórias, ó, elas vão indo, vão indo embora. E a gente vai esquecendo. Por isso que é tão importante ser uma cacareco girl que guarda as coisas que as pessoas dão, as recordações, as memórias e tal. E tem que escrever mesmo, tem que colar foto mesmo em diário, tem que fazer tudo isso aí mesmo, entendeu? Pra ficar tudo guardado, tudo registrado, pra gente não esquecer. E mesmo quando a gente esquecer, ter isso aqui pra lembrar, entendeu? E aí, voltando ao negócio que eu falei sobre perder tempo, tem uma música do Renato Russo, do Legião Urbana, que sempre passa pela minha cabeça. Que teve um momento da minha vida, eu não lembro quando foi, se foi aniversário, alguma coisa, que um colega, um ex-amigo meu, tava falando sobre essa música e ele tava falando do refrão, né? Que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar pra pensar, realmente não há. E aí ele foi, tipo, foi falar sobre isso, né? E explicou isso de um jeito que é muito óbvio. Essa letra é muito óbvia, só que a gente cantando, a gente não para pra pensar, né? E aí quando a gente escuta mesmo, aí a gente pensa, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar pra pensar, na verdade não há. E é isso. Muitas letras falam sobre isso. Muitos livros falam sobre isso. Muitas coisas, muitas formas de arte falam sobre isso. Mas a gente nunca para de verdade, né? A gente às vezes briga por nada, discute por nada, fica sem falar por nada. Às vezes pode ser até por uma coisa realmente séria, né? Mas aí já é outra versão. Mas a gente perde muito tempo. E a vida vai tão rápido, sabe? E esse vídeo realmente não é pra ser um vídeo deprimente. É só pra fazer refletir. Assim como os outros vídeos do podcast também são pra refletir e pra gente pensar sobre as coisas. Porque a gente passa muito tempo, a gente desperdiça muito tempo, sabe? A gente às vezes deixa de viver e eu mesma já passei um dia inteiro, tipo, ansiosa ou na fossa porque algo aconteceu, sendo que foi só uma coisa que aconteceu. E eu perdi um dia inteiro por causa disso, sabe? É muito foda pensar sobre isso, né? A gente não sabe quanto tempo a gente tem, às vezes a gente desperdiça tempo, não sei explicar, mas a gente desperdiça muito tempo. Então, fica aí a reflexão pra você pensar se você tá perdendo seu tempo. Tá deixando de fazer algumas coisas por algum motivo qualquer, algum motivo bobo, que você sente medo, se sente preso, sei lá. Sendo que é sua vida, viva enquanto você tem tempo. Viva enquanto você pode. Nós não sabemos até quando a gente vai ficar aqui. Não sabemos o que vai acontecer amanhã, nem depois de amanhã.
nem no outro dia depois desse. E tudo que nos resta é o agora. A gente precisa fazer as coisas agora. E eu sei que isso vai ser uma grande hipocrisia, entendeu? Falar isso vai ser uma grande hipocrisia. Porque vão ter coisas que eu não vou fazer agora. Vão ter coisas que eu vou olhar lá na frente e vou pensar, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não fiz isso naquele momento? Mas é assim, né? A vida é feita de altos e baixos, de erros e acertos. E as coisas estão aí pra gente aprender com elas. Eu costumo falar também que toda coisa acontece por algum motivo. Algumas, na verdade, não são todas, né? A gente também não pode generalizar. Algumas não tem realmente explicação. Mas a maioria das coisas acontece por algum motivo. Para que a gente aprenda alguma coisa com ela, entendeu? Mesmo que o aprendizado seja, não faça isso de novo. Sempre tem alguma coisa por trás. Mesmo que a gente não entenda aquilo na hora que acontece, depois de uns tempos a gente vai refletir sobre isso e a gente pensa, tipo, isso aqui foi a causa desse outro negócio acontecer. Eu não sei se chama efeito borboleta. É o efeito borboleta que fala sobre isso, que é tipo, isso aqui aconteceu e aí desencadeou várias outras coisas depois disso, entendeu? Ou então o negócio lá do Homem-Aranha, é o evento, como é o nome? Evento canônico? Canônico não, canônico é da igreja. Enfim, o negócio lá do Homem-Aranha, né? Que acontece uma coisa e depois disso tudo muda. Eu acho que é assim com certas coisas da nossa vida. Uma coisinha acontece ali e aí depois disso tudo se transforma. Tudo muda, a gente se vê em outro lugar, acontece outras coisas. Eu nem sei mais se eu tô falando alguma coisa que faz sentido pra vocês ou não. Mas eu espero que esteja fazendo. E a grande mensagem mesmo desse vídeo é: faça as coisas, guarde as coisas. Guarde as pequenas recordações, as pequenas memórias. Mesmo que você não ache que vá fazer alguma diferença. Mesmo que você não ache que vai fazer algum sentido. Tenha uma caixinha de memórias, de recordações. Para que você guarde todas as coisas especiais em um lugarzinho. Para que quando você abra daqui a alguns anos, você se lembre das coisas que aconteceram, você se lembre das pessoas que estavam na sua vida, se elas ainda estiverem ou não, elas estavam, fizeram parte de alguma parte da sua vida. E isso é muito importante. É muito importante a gente guardar as coisas para poder se lembrar. Porque, como eu falei, o cérebro é muito falho e a gente também tende a só entender o real valor das coisas, entender a real importância das coisas quando elas já têm passado. Seja com momentos ou seja com pessoas. Eu não sei por que o ser humano é assim, não sei por que as pessoas são assim. A gente sempre parece só saber da real importância daquilo depois dela já ter passado. E eu acho que esse episódio se tornou um pouco sobre guarde as coisas e um pouco sobre luto. Porque, querendo ou não, essas coisas estão interligadas na minha cabeça nesse exato momento. E eu passo para vocês o que tá acontecendo aqui, né? Uma parte do que tá acontecendo aqui. Então, obviamente ia ter uma parte disso aqui. Mas faz parte, né? Faz parte, se a gente parar pra pensar. Porque a gente vai guardar memórias de pessoas que daqui a pouco podem não estar aqui. E a gente tá guardando memórias de pessoas que não estão mais aqui. E nunca se esqueça. A morte é uma coisa que acontece. E é triste, sim. Nunca vai ser bom a gente perder alguém. Nunca vai ser bom a gente ver uma pessoa embora da nossa vida. Seja pela morte ou seja pela vida. A gente também perde pessoas pra vida, né? Mas nunca vai ser bom. Mas a gente tem que tentar entender, né? E aprender a conviver com isso. Aprender a conviver com o luto. Aprender a conviver com a morte. Saber que as pessoas um dia vão e a gente um dia vai também. E a gente não pode fazer disso um grande problema, um grande tabu. E não falar sobre isso de forma alguma, pensando que isso nunca vai acontecer. Eu não sei mais se eu tô falando coisas que fazem sentido ou não, porque esse vídeo não teve roteiro algum, eu só sentei aqui e comecei a falar. Não sei quanto tempo que tá dando, mas eu espero que essas coisas tenham feito sentido na sua cabeça e realmente senti a necessidade de falar sobre isso. E é isso aí. A gente se vê no próximo episódio. E eu espero que esse tenha dado certo.